Alvíceras. Vocabulário de filosofia de Régis Jolivet. A palavra antropologia, do grego anthropos, que significa homem, e logos, que significa ciência. Então, antropologia é a ciência que estuda o homem. Claro que o homem ele é estudado sob diversos ângulos, de diversas maneiras, sob diversos pontos de vista. A antropologia, esse nome, o estudo do homem, é, claro, naturalmente, um nome muito genérico, porque se é a antropologia o estudo do homem, automaticamente se pergunta, ok, mas o estudo de qual parte do homem? O estudo do homem é sob qual ótica, né? Sob qual ponto de vista? Em qual ótica? Então é preciso definir a ciência da antropologia mais do que suas raízes etimológicas definem, mais do que a sua palavra é capaz de definir. Não é suficiente a definição etimológica de antropologia, o estudo do homem. É preciso que seja o estudo do homem em determinada ótica, de certo ângulo, se valendo de determinados pressupostos, definir o objeto de estudo daquela ciência, etc, etc. E aí a gente vai ver que é o conjunto, na verdade, de investigações paleontológicas e teológicas e teorias relativas às origens morfológicas da espécie humana. Isso é a antropologia, tá? Definida aqui por Régis Jolivet, conjunto de investigações paleontológicas e teológicas. Curioso aqui é este termo, teológicas, né? É insólito este termo aqui na definição de antropologia, porque se você for pegar a definição de antropologia fora de Régis Jolivet, se você for pegar a definição de antropologia enfim, no universo acadêmico, no departamento de antropologia de qualquer universidade dessa pública, você vai ver que não vai aparecer essa palavra teológicas ou teológico na definição, de modo algum. Então isso nos deixa suspeitosos, desconfiados de que Régis Jolivet está conceituando a antropologia teológica, ou no mínimo a antropologia filosófica, e não a antropologia que está acima das duas anteriores, tá? Por que eu digo isso? Porque existem dentro da filosofia e da teologia a antropologia filosófica e a antropologia teológica, né? Dentro da antropologia, curiosamente, não são vistas. A antropologia filosófica, até talvez alguns abordam, alguns livros a trazem. Agora, a antropologia teológica, ela foi chutada, né, para fora. A teologia foi chutada para fora da faculdade, né, das universidades. Então, obviamente que nos livros acadêmicos de antropologia, a regra se repete e você não vai ver teologia dentro da antropologia. Então, a antropologia teológica você vai ver só na teologia. Aí é o contrário, a teologia é que abre um espaço para a antropologia. Agora, a antropologia abriu espaço para a teologia, você não vai ver. Portanto, mas o que eu queria dizer é que o Régis Jolivet parece realmente estar definindo ou misturando em sua definição, em sua conceituação de antropologia, os conceitos de antropologia filosófica e antropologia teológica. Mas o certo era ele conceituar apenas a palavra antropologia, tá? Então é mais uma definição ruim de Régis Jolivet, tá? Grande parte, se não todas as definições de Régis Jolivet em seu vocabulário aqui de filosofia são parcas, pífias, insuficientes, ou até padecem de algum vício de epistemológico, alguma coisa assim, tá? Alguma visão míope do autor sobre determinado conceito.
Segundo Kant, conjunto de ciências que se referem ao homem. Então aí Kant vai pegar e vai para o outro extremo, que também é errado, né? Ele vai pegar a antropologia e vai definir como sendo, digamos assim, a mãe de todas as ciências que se referem ao homem. Aí você vai colocando dentro, por esse raciocínio de Kant, você vai colocando dentro de antropologia, sociologia, né? Você pode colocar até a biologia humana, por exemplo, ou parte da biologia, né? Aquela que fala sobre o homem. Você pode colocar a própria filosofia, a parte que trata também sobre o homem. E aí você começa a ter problemas, porque existe aquela filosofia que não trata sobre o homem, existe aquela biologia que não trata sobre o homem, existe aquela sociologia que não trata sobre o homem também, né? Tem uma parte da sociologia que não fala do homem, apesar de não coloca o homem no centro do estudo, da análise, né? Então, e assim vai a história que fala sobre o homem, pelo menos aquela que trata sobre o homem, né? Ou se é que há alguma história que não, de alguma maneira, não tem o homem como ator, né, dela, e assim por diante. É também um conceito problemático esse de Kant. Estudo do homem elaborado a partir de dados positivos das ciências humanas. Aí aqui já tem mais um contismo aqui, né? É uma ciência mais positiva. Observação: como tal, a antropologia, no sentido próprio, não é a filosofia do homem. A filosofia, ela proporciona somente seus materiais. Então, ela vai servir à filosofia. Muito bem.